Esse é o programa Eclésia, estamos ao vivo pela Rede Século XXI e falando sobre um tema interessante, clássico do Catecismo da Igreja Católica. Igreja, corpo místico de Cristo. O Padre Guido, já no início, estava explicando para a gente o embasamento bíblico para essa verdade de fé, né? Já comentou para a gente algumas passagens de Paulo, vai comentar já mais uma. Aliás, Bíblia é a especialidade do Padre Guido. Liga para a gente, você pode, no final do programa, ganhar esse livro sobre a vida de Santo Aníbal Maria de França, o fundador dos rogacionistas. Tá bom? Liga para a gente, escreva ou manda mensagem via WhatsApp. No final do programa nós vamos sortear esse livro. Quero agradecer aqui o nosso telespectador, João Marcos Fernandes Neves, Igaporã, Bahia, que já mandou um e-mail antes mesmo do programa começar, dizendo que quer parabenizar o programa, que parabeniza o programa Eclésia, agradece o Padre Guido, a mim e todos os nossos amigos funcionários aqui da Rede Século XXI. É verdade, né? Porque o nosso trabalho é em equipe, né? Todo mundo trabalhando aqui para levar o programa para todos vocês aí em casa. Diz que está ligadinho já na programação, esperando o início do programa. Muito obrigado, viu? Aliás, o João Marcos Fernandes, a gente agradece mesmo, porque é legal você lembrar aqui da equipe, porque, é claro, né? TV a gente faz em equipe, tem muita gente trabalhando. Para que tudo isso seja possível, para que todas essas pessoas continuem prestando serviço e a programação fique cada vez melhor para vocês aí de casa, nós contamos sempre com a colaboração dos nossos amigos associados, aqui da Associação do Senhor Jesus da Rede Século XXI, porque essa é a maneira que a gente mantém a nossa emissora no ar. Todo mês nós temos a revista Brasil Cristão, que é enviada aos nossos sócios. Então, se você não é sócio, ao se tornar sócio, você vai receber todo mês na sua casa a revista Brasil Cristão. Aliás, está aí o exemplar desse mês. E também um livro de reflexões diária, né, que acompanha a revista Brasil Cristão. Então, torne-se um sócio aqui conosco, tá certo? Se você quiser mais informações, ligue para o telefone que está no seu vídeo e diz, olha, como é que eu faço para ser um sócio? Nossos atendentes vão te explicar certinho. Mas é através dos nossos amigos associados, então, que essa TV fica no ar. E assim você, além de colaborar conosco, recebe também essa revista Brasil Cristão na sua casa, que é uma revista de formação, de conteúdo muito interessante. E o próprio Padre Guido Montinelli também escreve na revista Brasil Cristão todo mês, tá certo? Muito obrigado, então, por todos os nossos amigos associados. Vamos continuar, Padre Guido. O senhor comentou, então, sobre algumas passagens de Paulo, falando sobre o fundamento bíblico, que a gente encontra esse fundamento bíblico da Igreja Corpo Místico de Cristo. Tem mais uma passagem? Tem várias ainda. Na carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 23, São Paulo afirma o seguinte, pega o exemplo de um casal. Certo. O marido é a cabeça da esposa, como Cristo é a cabeça da igreja. Usa esta linguagem tipicamente familiar, para dizer que, sendo que deve existir uma unidade de entendimento entre marido e mulher, olha que bela expressão, né? Cristo é a cabeça da igreja, como o marido é a cabeça da esposa. Não se pode formar uma família partindo para horizontes diferentes, não. Os dois partem para uma mesma experiência de vida, o mesmo ideal, e procurando manter uma profunda unidade. Certo. Este é um exemplo que ele coloca na carta aos Efésios. E também na primeira... Só repetindo, é Efésios capítulo 5, versículo 23. Versículo 23, está certo. Sim. E temos também mais uma bela citação de São Paulo na carta aos fiéis de Roma, aos romanos, no capítulo 12, versículo 4 e 5, onde está escrito o seguinte, no corpo há muitos membros, cada um de nós é um membro do outro, isto é, não pode existir uma desunião nos vários membros do corpo. Certo. É verdade que aparentemente uma mão não tem nada a ver com o pé, é verdade, mas é suficiente, por exemplo, uma dor de dente, por exemplo, para alterar até o equilíbrio do corpo. Isto é, quando um membro sofre, é o corpo inteiro que sofre, porque o membro vive junto com o outro, certo? Para deixar bem claro que há uma unidade entre todos os membros. Não pode existir, aí voltaríamos ao discurso do primeiro bloco, uma desunião, uma igreja paralela. Não pode existir,
porque estaria fora do trilho marcado por Jesus. Tá certo. Por isso, hoje, sobretudo, diante de uma verdadeira, desculpem a expressão, proliferação de igrejas que continuam nascendo, gente, temos que prestar muita atenção nisso, porque não será nunca uma mensagem distorcida, ou às vezes uma gritaria, ou, digamos assim, uma participação até de massa, mas sem fundamento bíblico, a constituir aquela unidade que Jesus veio estabelecer. Por isso, a grande preocupação de Paulo, nestas citações, é de manter exatamente a estrutura deste corpo. Este corpo que é um corpo vivo, e que é um corpo onde se manifestam várias atitudes, vários carismas, vários ministérios, mas tem uma cabeça, e esta cabeça se identifica com a pessoa de Jesus. Vamos repetir então as passagens, para que fique bem claro para o nosso amigo telespectador, do fundamento bíblico, então, dessa verdade de fé, igreja, corpo místico de Cristo. A primeira que nós comentamos, 1 Coríntios 12, capítulo 12. Na sequência, Colossenses 1, versículo 18. Colossenses 1, versículo 18. Depois, Efésios 5, versículo 23. Efésios 5, versículo 23. E por último, Romanos 12, nos versículos 4 e 5, né, Padre Guido? Exato, né? Onde eu repito que ele diz que no corpo há muitos membros e cada um de nós é um membro que deve ajudar o outro. Agora, Padre Guido, essa ideia de corpo místico de Cristo, esse corpo é unicamente a igreja que está aqui na Terra? É somente a igreja que está aqui na Terra? Não. Obrigado por esta bela pergunta. Meus irmãos, a igreja não está somente aqui na Terra, porque há um verdadeiro artigo do nosso credo que afirma: creio na comunhão dos santos. Isto é, a igreja tem 3 dimensões. Uma dimensão aqui terrena, formada por nós e que adquire o nome de militante. Igreja, né? militante. Exato. Uma igreja, olha só, chamada da expectativa ou padecente, formada pelas almas que estão no purgatório. Certo. E a igreja, uma tríplice de terceira dimensão, formada pelas almas que estão no céu. Chama-se a igreja triunfante. Aqueles que já chegaram lá, na glória de Deus. Que já estão lá. Agora, entre estas 3 categorias de igreja, militante, padecente e triunfante, há um verdadeiro intercâmbio de benefícios espirituais. Certo. Quando nós, por exemplo, rezamos pelas almas, e qualquer que seja o nome e o sobrenome da nossa família, da nossa nacionalidade, quando pensamos na morte, somos todos iguais. Quando nós rezamos pelas almas do purgatório, graças às nossas orações, elas vão para o céu. Olha, passam da dimensão de padecente para a dimensão triunfante. Bonito. Olha que benefício espiritual que nós estamos dando, por isso a necessidade de rezar diariamente pelas almas. E lá, uma vez que chegam na pátria do céu, as almas nos ajudam aqui na terra, com a sua intercessão, pedindo a Deus graças e favores, e Deus não vai dizer de não para uma alma que está salva para toda a eternidade. Ô, Padre Guido, então entender esse artigo do creio. Sim. A palavra correta, comunhão dos santos. A expressão correta, comunhão dos santos. Sim. A comunhão dos santos é uma maneira de entender que o corpo místico, então, está presente nessas 3 realidades de igreja? Exato. É que está presente, seja numa dimensão terrena, como também na dimensão celeste, é uma dimensão da expectativa formada pelas almas do purgatório. Por certo. isso, o corpo, quando se fala de corpo místico, gente, estamos diante de uma das mais belas estruturas, digamos assim, porque somos todos nós imagem e semelhança de Deus.
Por isso temos a vida eterna dentro de nós. E estamos aqui esperando que chegue o dia também da nossa glória celeste para toda a eternidade ao lado de Deus. Ô, Padre Guido, por falar então de profissão de fé, quando a gente fala corpo místico de Cristo, a gente está falando da igreja. E a expressão igreja una, santa, católica e apostólica que a gente reza? Sim, o que significa tudo isso? Que a gente reza sempre no credo. É verdade. São as 4 grandes características da igreja. Uma igreja, creio na igreja uma. Isto é, uma unidade profunda da igreja, não uma igreja paralela ou dividida. Santa, porque o seu fundador é santo, é Jesus. Católica significa universal, presente no mundo inteiro. Apostólica, porque é baseada na doutrina comunicada através dos apóstolos que receberam a herança da fé da parte de Jesus. São 4 grandes características da igreja fundada por Jesus. Ô, Padre Guido, e a gente está no meio do Ano Santo da Misericórdia. Né? No Ano Santo da Misericórdia, a gente também tem condições de rezar, não só pelas pessoas aqui da Terra, mas pelas almas também. E nesse sentido, a Igreja Corpo Místico fica presente nesse tipo de devoção e de oração. Sim, né? E vou dizer, obrigado por essa sua pergunta. Meus amigos, o Santo Padre, o Papa Francisco, quando instituiu o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, apresenta a possibilidade de lucrar, de ganhar a indulgência plenária, este grande benefício do perdão, né, dos castigos temporais merecidos pelos pecados cometidos, e aplicável esta indulgência, usando a expressão em língua latina, inter vivos et mortuos. Isto é, se pode aplicar o fruto da indulgência, seja para uma pessoa que está viva aqui na Terra, por exemplo, uma pessoa que vive em dificuldade ou é doente, ou às vezes endurecida no erro do pecado para uma verdadeira conversão, como também para as almas do purgatório. Certo. Esta que é a grande vantagem. Aplicar a indulgência plenária para uma alma que está no purgatório significa abrir as portas do céu para aquela alma, que chegando no paraíso ficará eternamente agradecida para cada um de nós que trabalhou para que ela pudesse chegar na pátria do céu. Muito bem, muitas pessoas estão aqui mandando mensagens aqui para a gente, dizendo que querem participar do sorteio, né? Que é o caso, por exemplo, da Maria Tereza Oliveira Cruz, da cidade de Santa Cruz, Rondônia. O João Foltran, aqui de Indaiatuba, também, que sempre manda aqui para a gente alguma pergunta, sempre participa aqui conosco. O Antônio Oliveira, dizendo que concorreu ao livro. Deixa eu ver outras pessoas. A Maria Aparecida Dulce Sanches, de Londrina, Paraná. Marlene Gonçalves Cupertino da Silva, de Caratinga, Minas Gerais. O Alencar Martiliano Dias, de Poços de Caldas. A Karen Terezinha Bacarim Gomes, a Karen e o Júnior, que é um casal que sempre manda aqui pra gente também. A pergunta dela é longa, a gente não vai dar para responder toda aqui agora, mas em resumo. Ela lembra aqui de uma certa heresia que já foi comentado diversas vezes em algumas oportunidades, que eu queria que o senhor explicasse pra gente e lembrasse, para a gente entender um pouco melhor isso. Quando a gente pensa assim que Jesus veio à Terra, e nós não tivemos condições de dar, entre aspas, o reino de Deus a ele, acabou não dando à igreja. Isso foi uma heresia combatida ainda na época do Papa São Pio X, né? Para dizer o quê? Que a Igreja Católica é o reino de Deus já iniciado. Sim. Né? Não tem diferença nesse reino iniciado que é a Igreja Católica, depois com a vida eterna, porque nós não estamos enxergando a Igreja Católica apenas como uma instituição jurídica, ou como um acumulado de templos. Não, mas como justamente o corpo místico de Cristo. Então já é o reino de Deus iniciado. Padre Guido, é correta então essa afirmação? A Igreja Católica é o reino de Deus iniciado? Não tem nenhum erro, está perfeita, porque é somente dar a nossa adesão a esta estrutura da Igreja Católica que já realizamos o reino de Deus. Já nos sentimos membros ativos deste reino.
não fica uma utopia, um pensamento no futuro, não. Inclusive, esta pessoa é... A Karen, Terezinha. Karen sempre manda, não conheço pessoalmente, mas respondo sempre às perguntas que ela me manda, né, durante a semana. Inclusive, temos que colocar bem na cabeça a bem-aventurança de Jesus. Karen, olha no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o capítulo 5, que inicia com as bem-aventuranças. São 9, mas há 2 destas 9 que usam o verbo no tempo presente. Quando Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Não diz porque deles será. Não, mas é já. Como também, me parece, a bem-aventurança número 8 ou 9, que diz, bem-aventurados as pessoas que sofrem qualquer tipo de perseguição, porque deles é o reino de Deus. Isto é, o reino de Deus significa uma imitação completa do estilo apresentado pelo mesmo Jesus, que não foi um estilo de vida cheio de, sabe, de palmas, de elogios, de coroas de glória, não, mas de sacrifício, de renúncia, de doação. Olha, todos os santos entenderam muito bem isso, né? E até de doação da mesma vida. Só Deus sabe, por exemplo, o número de mártires que honram o prestígio da igreja no mundo para toda a eternidade. Não tiveram medo de doar a sua vida, às vezes até crianças, jovens, adolescentes, para preservar a imagem de Cristo, de Deus, esculpida na vida deles. E tem um detalhe também, né? Se a igreja é o corpo místico de Cristo, a gente não pode pensar que essa estrutura de igreja foi um prêmio de consolação, porque não tinha outra coisa para se fazer. Isso é um erro, por isso que é uma heresia, né? Está distorcendo uma verdade de fé. A igreja é o corpo místico de Cristo e, portanto, já é o reino de Deus iniciado. Bom, a gente vai para o intervalo daqui a pouquinho. Padre Guido, nós vamos fazer o seguinte, queria abrir rapidinho um parênteses aqui, nesse minutinho que falta para a gente encerrar o bloco. A gente está fazendo um sorteio da vida do fundador da tua congregação religiosa, Exato. Santa Aníbal Maria de França. Sim. Em 1 minutinho e meio, fala um pouquinho para ele, quem foi, para os nossos telespectadores, fala um pouquinho para a gente, quem foi esse grande santo? Olha, um grande santo dos nossos tempos, né? Foi canonizado pelo Papa, que também é santo, João Paulo II. Né? Ele, um homem que dedicou a sua vida às pessoas menos favorecidas, pobres, doentes, crianças, etc., e descobriu, olha o carisma dele, descobriu, através de uma atenta leitura do Evangelho, aquela expressão que se tornaria o carisma de uma vida. Isto é, Jesus que disse, a messe é muita, mas os operários são poucos, rogai, pois, ao dono da seara para que envie operários para a sua messe. O carisma da congregação, que ele fundou 2, primeiro das Irmãs Filhos do Divino Zelo e depois dos rogacionistas, com um 4º voto, inclusive, de zelar e fazer de tudo para que a oração pelas vocações e o trabalho vocacional seja conhecido, valorizado e apreciado no mundo inteiro. Hoje este homem, Aníbal Maria de França, é muito estimado, sobretudo porque foi como um profeta que conseguiu prever a crise até de sacerdote, de religioso, dentro da estrutura da igreja. E apontou exatamente o remédio eficaz que todos, não somente quem é chamado a servir a Deus na vida religiosa e sacerdotal, mas a começar pelas famílias, todos somos convidados e devemos ter a obrigação de fazer algo para promover as vocações. O senhor tem quanto tempo já de rogacionista? Quanto tempo o senhor é rogacionista? Bom, eu entrei no seminário pequeno com 10 aninhos, são 58 anos já que sou rogacionista. Bom, então já deu para o senhor aprender um pouquinho sobre esse assunto, né? Pouca coisa, né? 58 anos deu para o senhor aprender um pouquinho. Bom, só para dizer, liga, não perca a oportunidade, liga para a gente, ou mande e-mail, ou também mande mensagem de WhatsApp, para você concorrer ao final do programa, fazendo um pequeno sorteio desse livro da vida e obra Santo Aníbal Maria de França, tá certo? Vamos para o intervalo, não sai daí, já já a gente volta falando sobre Igreja, Corpo Místico de Cristo.